Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui porque eu preciso dar um testemunho. Assim, não é fácil para mim falar o que eu vou falar para vocês, mas sabe aquele ditado que se faz o que se paga? Eu acredito que a gente tanto pode viver o céu aqui na terra quanto o inferno. É até estranho falar assim, sabe? Mas é o que eu venho aprendendo, né? Eu fiz um propósito com Deus de contar os meus testemunhos de vida para ajudar outras pessoas, para desenvolver elas, para elas entenderem o porquê que está aqui, o motivo de várias situações na vida. E eu assim, eu teria que dar os testemunhos na igreja, mas assim, mesmo sem parecer, eu sou tímida. Eu não consigo falar na igreja, não consigo, esse negócio de pegar microfone, essas coisas não é comigo. Se tem uma coisa que eu nunca pedi pra Deus foi pra um dia segurar um microfone na igreja, segurar um microfone, dar uma entrevista na televisão, essas coisas nada, porque eu sou tímida. E assim, quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa assim, de julgar muito. Eu sempre julguei muito as pessoas, de todas as maneiras que vocês possam imaginar. E assim, nesses julgamentos que eu fazia quando eu era criança, adolescente, um desses julgamentos assim que ficou muito marcante, que eu nunca esqueci, foi uma vez que eu vi uma pessoa deficiente e eu imitava as deficiências das pessoas. Por exemplo, se uma pessoa estivesse andando na cadeira de rodas, eu fingia que eu estava na cadeira de roda, eu queria andar na cadeira de roda da pessoa. Se eu visse uma pessoa que tivesse paralisia facial, eu imitava, eu fazia com o meu rosto como se eu tivesse também. Então, assim, essas coisas aí eu sempre fazia. E conversando com a minha mãe, né, recentemente, ela comentou que realmente eu era assim, que ela falava assim, a Cleide era terrível, ela não podia ver nenhuma situação assim que causasse dor no outro, que ela fazia aquilo como se fosse por prazer, assim, sabe? Ela falou que a imagem que eu passava era como se eu ficasse alegre de ter aquela atitude, de fazer aquilo. E depois que eu conheci a renovação carismática, eu comecei a me aprofundar mais nas orações, pedir mais a presença do Espírito Santo, fazer mais jejum, oração na madrugada. E eu comecei a entender mais muitas coisas na minha vida que vem acontecendo, né? E assim, recentemente a gente descobriu, né, que a minha filha é autista, né, a Maria Fernanda, de 5 anos. E então eu comecei a conversar com Deus, perguntar o motivo, por quê, né, tipo assim, que eu acho que todos os pais que têm filho com alguma deficiência faz essa pergunta, se questiona, né, o porquê dessa limitação deles aí, né, dessa condição que eles nascem, né. E assim, e no meu caso, Deus me mostrou que realmente, eu sempre escutava um ditado, né, que se faz a que se paga, né, e tem gente que fala assim, que quando o céu e o inferno é quando você morrer. Quando você morrer, se você for uma boa pessoa, você vai pro céu, quando você morrer, se você for uma má pessoa, você vai pro inferno. Só que assim, as experiências minhas que eu tive, que eu prometi fazer, dar o testemunho das minhas experiências, tanto o céu quanto o inferno, você pode viver aqui na terra, porque Deus prometeu para nós todos o paraíso, né? Então, só que daí, devido às situações lá de Adão e Eva, né, tal, a gente acabou sendo todo pecador, né? E o que acontece? Deus mostrou pra mim que eu só ia mudar a minha mentalidade quando eu passasse por uma situação de dor em relação ao meu comportamento que eu tinha no passado. Então, assim, e realmente, de tanto me perguntar o porquê que ela nasceu autista, eu fui entender que o que eu fazia lá atrás? Eu tirava sarro, eu dava risada de pessoas deficientes, de pessoas na cadeira de roda. Hoje, o autismo, recentemente a gente participou de uma palestra, de uma oficina, na verdade, de pais de crianças autistas, e o que acontece? É uma deficiência. Autismo é uma deficiência invisível, que não se vê, não tá na cadeira de roda, não tá de muleta, mas é uma deficiência, porque é algo mental, é considerado tipo um transtorno mental, algo mental, cerebral. Então, tipo assim, ele se encaixa numa deficiência. Então, assim, e depois que eu tive esse entendimento, as coisas tudo mudou pra mim, porque assim, eu aceitei melhor a situação, porque Deus me fez entender
que assim, eu não posso julgar, né? Porque assim, como eu julgava demais, o que Deus me mostrou? Que às vezes todo o comportamento de uma pessoa, de um ser humano, ele vem devido a alguma situação que ele passou. Então assim, uma pessoa que está na cadeira de roda hoje, ela não nasceu na cadeira de roda. Ela de repente pode ter uma paralisia e ficar na cadeira de roda, ter um derrame e ficar na cadeira de roda. Então isso serviu assim para me amadurecer, para me ter experiência de vida e poder estar passando aqui para vocês, né? E já dizendo que esse vídeo vai pro YouTube, porque o propósito é postar no YouTube, mas eu vou estar falando um pouquinho no meu Instagram, né, que eu tenho de influencer motivacional, para as pessoas, através desse vídeo, se alguém se identificar, né, de repente assim, refletir um pouquinho sobre algumas coisas que está acontecendo hoje em dia na vida. Às vezes pode ser alguma coisa que a gente fez, né, lá atrás, e vai servir pra gente amadurecer, pra gente ter mais experiência, que é o que tá acontecendo comigo. E assim, e hoje, depois que eu aceitei a condição dela, minha vida assim, nossa, melhorou muito, melhorou em todos os sentidos. E como se não bastasse, assim, parece assim que veio esse autismo dela assim pra me dar uma força, pra tipo, alavancar a minha vida, pra fazer eu mudar totalmente a minha mentalidade em relação aos julgamentos que eu fazia. E a minha outra filha, que eu tenho uma de 5, que é autista, né, nível de suporte, e eu tenho a mais velha, que tem 16 anos, que ela não é autista, aparentemente, mas a gente já tá fazendo um processo de acompanhamento com ela, e ela tá assim, sendo analisada em relação ao TDAH, a dislexia, a TOD, outras características também, que alguns autistas vêm com essas características, outros não, mas geralmente quando uma criança da família é autista, às vezes acontece de um outro filho ter algum desequilíbrio ali, algum transtorno, alguma coisa ali semelhante, ou uma dislexia, e eu venho observando assim, comportamentos assim de muita, tipo, a minha filha mais velha, ela é muito quieta, e ela é assim, a gente olha pra ela e percebe assim que ela tem assim, ela tem um pouco de desânimo, assim, eu brinco com ela, que eu falo assim, minha filha, você tá muito desanimadinha hoje e tal. E daí eu comecei a buscar e aprender mais, né, saber mais sobre as características do TDAH, da dislexia, do TOD. E daí a gente está fazendo esse acompanhamento com ela, até porque nem tanto pelo laudo, porque assim, um adolescente hoje não é interessante de repente dar um laudo, porque talvez isso não vai mudar tanto a vida dele. Mas assim, muitas vezes eles se sentem assim, que eles não se encaixam na sociedade, que eles não conseguem se aproximar de amigos, fazer amizade com facilidades. Então assim, é mais assim esse descobrimento ali do que eles podem vir a ter, para poder eles mesmos se entender, eles mesmos saber se impor, se colocar na sociedade, né, que a gente vive. E então assim, é por isso que a gente está correndo atrás, levando ela para estar descobrindo, vendo se realmente ela tem, alguma dessas características aí, de repente até do autismo também, porque assim, igual aqui em casa, tem um médico, né, em Curitiba, que eu fiquei sabendo que ele identifica muito bem as características do autismo. Eu não lembro aqui o nome dele para passar, mas que já ficou provado que não é hereditário, mas assim, a chance de ser genético, o autismo é muito grande. Então assim, eu já me identifiquei com várias características, o meu marido também, só que o meu marido assim, a princípio assim, observando e a gente conversando menos, eu um pouquinho mais. Então assim, e também esse vídeo eu acho que vai servir assim para as pessoas que passam por essa situação ver que não é o fim do mundo, gente, não é o fim do mundo você ter um filho com deficiência, você ter um filho autista, você ter um filho com qualquer tipo de repente, transtorno mental. Às vezes a gente sofre pela maneira que a gente lida com a situação, né? Às vezes quando a gente aprende a lidar, a gente aprende os motivos, a gente começa assim, foi o que eu busquei, né? Entender o porquê, da onde veio, por que veio, tipo assim, eu me colocar assim na minha condição de mãe, como que eu fui, o que eu preciso, o que eu posso aprender com isso, o que eu posso melhorar, sabendo que eu sou mãe de uma filha autista, né? Então assim, nesses aspectos, porque assim, a gente quer educar da melhor maneira, a gente quer fazer o que é certo, a gente quer ensinar eles ali no caminho certo que eles devem andar, mas muitas vezes
essa maneira que a gente quer ensinar eles não é a maneira correta que eles vão conseguir absorver esses nossos ensinamentos. Então, assim, cada um tem uma limitação. Então, assim, hoje eu aprendi que a minha filha mais nova, eu tenho que lidar com ela de uma maneira diferente, que eu tenho que lidar com a minha filha de 16 anos de outra maneira. Então, assim, são coisas assim na nossa vida que, na verdade, tudo, eu até brinco que tudo de ruim é para melhorar em algo, né? Então, assim, tudo que a gente passa de dificuldade, alguma coisa a gente pode tirar de aprendizado, alguma coisa pode nos ajudar a melhorar e evoluir. E então era isso que eu queria falar para vocês. E eu estou aí fazendo oração na madrugada e assim, gente, vou falar para vocês. Eu nunca imaginei que o Espírito Santo fizesse algumas coisas na vida da gente. Hoje eu tô vendo como que ele muda e ele faz a gente assim. Nossa, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Eu falo que é muito bom você estar na presença de Deus, você está sendo guiada por Ele, porque assim, as suas atitudes assim são muito sábias. Coisas assim que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Hoje pra mim assim parece que é muito natural, é muito tranquilo, problema tem, mas a gente assim resolve assim, parece assim que é como se você colocar a mão assim, se você tiver com Deus ali pedindo para Ele a direção, as coisas se resolvem. E eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma maneira. E queria dizer que, né, minhas redes sociais estão abertas, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato, estarei à disposição, no que eu puder ajudar, no que eu puder auxiliar aí vocês, baseado nas minhas experiências, com certeza estarei aqui de coração aberto para fazer isso. Fiquem todos com Deus e é isso.